Pessoal, bom dia. Pessoal, vamos orar então. Amado Deus, obrigado por estarmos aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe esse momento, que possamos ter um momento de reflexão que possa tocar os nossos corações e mudar as áreas que o Senhor deseja mudar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje a gente nós vamos falar hoje sobre cristão e o trabalho. Eu sei que é um tema bastante amplo. Eu tenho 2 aulas para falar sobre esse assunto e eu sei que não é possível a gente explorar todas as coisas sobre esse tema. A gente tem acampamentos, congressos, conferências sobre o cristão e o trabalho, e eu entendo que a gente tem alguns bons motivos para aprofundar nesse assunto. Eu acho que provavelmente nós vamos passar a maior parte do tempo das nossas vidas dentro do trabalho. E dificilmente a gente gostaria de gastar mais de metade do tempo da nossa vida, desde o dia que nós nascemos até o nosso último dia, em algum lugar, alguns lugares onde não faça sentido para a gente olhar para trás e ver que tudo foi meio em vão. A segunda coisa que eu vejo em relação à importância do trabalho é que o trabalho talvez seja uma das coisas mais importantes na formação da identidade de uma pessoa. Porque quando você vai conversar com uma pessoa, principalmente lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: o que você faz? Aqui no Brasil, se não for a segunda pergunta, no máximo a terceira pergunta, né? Então vai perguntar: o que é o seu nome, sua idade e o que você faz? Essa pergunta, o que faz, ela reforça muito a identidade, né? De alguma maneira, identidade, valor atribuído, a sua profissão está muitas vezes relacionado com a maneira como as pessoas vão te olhar e te relacionar, tá? E nós sabemos que indiretamente o trabalho é a nossa fonte de renda, e muitas vezes esse trabalho também está relacionado com status, a maneira como você vai ser bem visto ou mal visto dentro da sociedade. Então o trabalho é uma coisa que ela agrega bastante, ela é muito importante em vários aspectos. E talvez hoje vou fazer uma aula um pouco diferente, porque não vai ser uma aula que eu vou falar, que eu vou estar falando sobre versículos bíblicos, não na aula de hoje, tá? Mas eu queria abordar alguns assuntos e seria um panorama do trabalho, do mercado do trabalho nos dias de hoje. O que o profissional busca? O que uma empresa busca? Quais são as características de uma boa empresa para se trabalhar e quais são as profissões do futuro, o impacto da inteligência artificial? Muitas vezes nós falamos desses temas de maneira muito separada e a minha ideia hoje é a gente juntar todos esses temas de uma vez só, tá? Eu fiquei pensando, quando estava preparando a aula essa semana, eu sei que alguns aqui não me conhecem, então vou fazer uma breve apresentação profissional. Eu trabalho tanto no setor privado quanto no setor público. Eu tenho um patrão, na qual eu tenho uma relação de empregado-patrão, mas ao mesmo tempo, dentro do meu trabalho, eu preciso empreender e criar novas frentes de expansão dentro do meu trabalho, tá? Eu faço esse processo seletivo, e nesse processo seletivo, além de escolher pessoas que vão trabalhar para a empresa, eu também faço a parte de demissional. E também escolho as pessoas que não vão continuar trabalhando na empresa, tá? E também sou responsável de fazer todo o planejamento estratégico da empresa e pensar em como nós vamos
caminhar para que o serviço continue avançando. Ao mesmo tempo que eu tenho essas funções, então dentro da empresa eu trabalho tanto na esfera privada, mas eu também trabalho na esfera pública, mais ou menos hoje minha proporção de trabalho é um pouco mais no setor público do que no setor privado. E aí as pessoas podem perguntar, é bom ser funcionário público, é melhor trabalhar numa empresa privada? E tem uma outra característica que hoje existe uma outra frente de trabalho, que é o trabalho do terceiro setor. Então, muitas pessoas hoje também têm considerado e questionado, eu não quero trabalhar no mundo corporativo, eu quero trabalhar no terceiro setor, talvez faça um pouquinho mais sentido para mim. E hoje eu também trabalho no terceiro setor, onde eu faço toda a parte de planejamento estratégico e consultoria para algumas organizações. Então, o que eu queria nessa manhã talvez trazer algumas reflexões e compartilhar um pouquinho de algumas experiências pessoais. Mas a primeira pergunta é que, quando eu estou fazendo a entrevista de pessoas que vão trabalhar comigo, isso inclui médicos, inclui enfermeiras, inclui pessoas de outros setores, adivinha a primeira pergunta que as pessoas fazem? Quanto eu vou ganhar? Essa é uma das perguntas mais frequentes, se não a primeira. A pessoa nem ouviu a apresentação sobre a empresa, as condições, mas a primeira pergunta já vem assim: quanto que eu vou ganhar? E se a gente for pensar, pegar as 5 coisas que o profissional mais busca, o primeiro, retorno financeiro. Às vezes as pessoas, eu acho um erro muito grande, porque as pessoas elas nem se preocupam se o ambiente organizacional é bom, se ele vai ser valorizado, quais são as políticas que a empresa tem. Às vezes isso, as pessoas, quando elas estão se candidatando a uma vaga, elas até olham, mas olham tão rápido, porque o que interessa mesmo é quanto que eu vou ganhar. E eu vejo assim, que às vezes as pessoas mudam de emprego, às vezes por R$100 de diferença, R$150 de diferença. Tá? Mas a primeira coisa que as pessoas buscam no trabalho é o retorno financeiro. O segundo é o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Cada vez mais as empresas e os funcionários estão buscando uma coisa chamada bem-estar, saúde mental. Então, às vezes, as pessoas hoje, se antigamente uma pessoa era o trabalhador, ele era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair da empresa, e esse trabalhador, ele era bem visto como aquela pessoa que vestia a camisa da empresa e venerava a empresa. Hoje, o funcionário que tem esse padrão de comportamento, não necessariamente ele vai ser bem visto, porque vai ser interpretado que ele não tem uma vida equilibrada. Poxa, você não tem amigos, você não sai, você não tem família, você não tem lazer e tudo mais. Então, às vezes, essa questão de que hoje as pessoas estão buscando, porque fala assim, eu preciso ter satisfeito minimamente diferentes áreas da minha vida para que eu tenha um mínimo de saúde mental e essa saúde mental me proporcionar um rendimento maior no trabalho. Tá? Então, as pessoas estão buscando equilíbrio. Então, estava conversando com a Dani faz 5 minutos, ela falou assim, Paulo, eu estou pensando em aumentar a minha família e para eu equilibrar maternidade e trabalho, eu optei em mudar de empresa. Eu estou optando em sair de uma empresa maior para uma empresa menor, onde a exigência de horas de trabalho e de viagem vai ser menor e eu quero tentar equilibrar a minha carreira. Existe uma coisa bastante interessante, porque quando nós olhamos lá uma pesquisa lá nos Estados Unidos, as mulheres, em média, são muito mais estudadas do que os homens. E existe um motivo, porque as mulheres lá nos Estados Unidos, elas turbinam o máximo o currículo que elas podem, né, para quando elas optarem pela maternidade, elas profissionalmente são tão boas a ponto de poder negociar na hora do trabalho, da contratação, eu quero trabalhar meio período, horário flexível, de acordo com a minha família. É muito interessante isso. Tá? Então, existem, desde que
Lá é uma outra realidade, ambiente de trabalho, tá? Terceiro ponto que os empregados mais buscam é a flexibilidade. Essa flexibilidade ela ficou ainda mais forte depois da pandemia. Eu quero trabalhar em home office. Hoje, se uma empresa ela quer buscar bons profissionais, ela não puder oferecer home office, alguma coisa que ela possa ter um short Friday ou trabalhar alguns dias e tudo mais, normalmente, se esse profissional é um talento, ele vai buscar uma empresa que ofereça essa flexibilidade. E as duas últimas coisas são o crescimento e aprendizado. O quanto que eu vou poder aprender nessa empresa e o quanto que eu vou poder ter um plano de carreira, o quanto que eu vou poder crescer. Tá? Então, quando nós olhamos as 5 coisas que o profissional mais busca numa empresa, a gente vai ver que quem que é o foco? O foco não é a empresa. O foco é o quanto que esse lugar chamado trabalho, esse lugar chamado empresa, vai atender às minhas necessidades. Então, nós já temos uma mudança de valor, porque até uns 20 anos atrás, a situação era diferente. O quanto que eu vou atender a empresa? Hoje já existe uma mudança de valores, que quando estou buscando emprego o quanto que a empresa vai suprir as minhas necessidades, os meus anseios. E a gente vai começar naturalmente a ter um choque, porque será que o que as empresas buscam é exatamente o que o funcionário, o empregado está buscando? Então, o que as empresas buscam? As empresas buscam, eu coloquei, na verdade, o que as empresas buscam é mais do que o funcionário está buscando. Tá? Porque as empresas buscam, primeira coisa que a empresa busca no funcionário, adequação aos valores da empresa. Então, a empresa ela tem aquela questão da sua missão, dos seus valores, dos seus propósitos, e nem sempre, porque o ideal é que quando nós estamos fazendo um processo seletivo de uma empresa, a gente o dever de casa mínimo é a gente entrar no site da empresa e pesquisar tudo sobre aquela empresa. Aí a empresa fala que ela trabalha com determinados valores e você, como funcionário, na hora, busca coisas totalmente diferentes. Tá? Então, as grandes empresas elas estão buscando funcionários que consigam captar a essência da empresa, os seus valores, e quando você está fazendo esse processo seletivo, aquele entrevistador ele vai sentir o quanto que o potencial candidato está alinhado aos valores da empresa. Segunda coisa que a empresa mais busca no seu futuro funcionário é uma questão ética. E isso é cada vez mais difícil, tá? Porque eu vou colocar algumas coisas: ética, empatia, comprometimento, ética, empatia e comprometimento. O que isso quer dizer? Na minha experiência profissional, eu quando estou fazendo o processo seletivo de médicos que vão trabalhar comigo, eu começo com o famoso QI, que indica, depois eu começo a fazer uma avaliação, e a primeira avaliação eu faço a análise curricular. Tá? Dificilmente eu demito um médico, muito difícil. Mas dos médicos que eu tive que demitir ao longo dos meus últimos 20 anos, eram médicos que tinham feito faculdade na USP e especialização na USP. Teoricamente, os melhores currículos. E paradoxalmente, os melhores médicos que trabalham comigo não necessariamente fizeram a graduação nas melhores faculdades. Hoje, assim, praticamente 100% dos médicos que trabalham comigo, ou eles são formados no Hospital das Clínicas, na sua residência, ou eles são formados na Camargo. Tá? Então, são as duas residências mais reconhecidas aqui no país. Tá?
mas não necessariamente essas pessoas fizeram a graduação nas melhores faculdades, tá? E quais foram os motivos que me levaram a demitir essas pessoas? Falta de ética, falta de empatia, falta de comprometimento, tá? E uma das coisas que é importante quando a gente, me colocando agora no lugar do empregador nesse processo seletivo, existe uma resultante final que a gente busca na composição da equipe, que chama ambiente de trabalho. E quando o ambiente de trabalho está tenso, a gente vê claramente que a coisa não rola. Tá? Porque as pessoas, em vez de conseguirem estar focadas no trabalho propriamente dito, estão preocupadas com as fofocas e outras coisas que distraem. Tá? Então, quando você tem uma pessoa, aquele famoso, o cara que quer tirar vantagem, o cara que quer puxar o tapete, o cara que se acha melhor do que o outro, o cara que quer abusar do outro, não é o currículo que vai contar. A parte comportamental hoje, ela vai ter muito mais peso do que a parte técnica na hora de você tomar uma decisão. Eu não estou falando apenas eu, nesse papel de gestor, mas eu vou dizer que todas as empresas elas têm trabalhado nesse sentido. Tá? Agora, outras coisas que as empresas buscam, uma das coisas que eu achei assim, bastante interessante, uma das características que o empregador está buscando hoje chama-se resiliência. Porque é muito fácil, existe resiliência, capacidade de liderança, e eu vou colocar essas duas coisas juntas. Tá? Hoje, uma das características dos gestores mais velhos, que eles reclamam muito da geração Z milenial, é uma geração que reclama muito e faz pouco. Reclama muito. Só quer saber dos direitos e não sabe nenhum dos deveres. Tá? Então, assim, vocês que são mais jovens, quando vocês chegarem mais para frente, vocês vão ver que isso assim, é uma dura realidade. E é muito difícil, porque a gente tem uma geração que... É difícil uma geração que nasceu com todos os recursos disponíveis e que o papai e a mamãe fazem tudo, ter resiliência ou capacidade de liderança. Como é que um empregado, um funcionário, ele vai ter capacidade de liderança? Liderança é diferente. Assim, vamos frisar uma diferença entre a capacidade de liderança e o gosto de mandar nas pessoas, porque são duas coisas diferentes. Os mais novos adoram mandar nos outros, isso não significa que eles sejam líderes. Tá? Mas como é que um funcionário vai ter capacidade de liderança se em nenhum momento ele foi instigado a liderar? Às vezes eu penso que eu já compartilhei num acampamento de 15 anos atrás, que eu acho que o melhor lugar, um dos melhores lugares para se fomentar e formar líderes é na igreja. Porque às vezes, por exemplo, aqui na igreja vai ter a escola dominical de férias das crianças agora em julho. Quem que vai ser os tios, os monitores? Vai ser alguém contratado? Não. Vai ser normalmente alguém que está na adolescência ainda. Alguém que está com 14, 15, 16, 17 anos. Então, esse adolescente ele vai ter a oportunidade de cuidar de pessoas mais novas, e dentro desse processo de cuidar, vocês vão participar de reuniões, vão organizar as brincadeiras, vão pensar no louvor, no social e assim por diante. Então, de alguma maneira, vai se trabalhar algumas questões relacionadas com liderança e trabalho de equipe. Tá? Eu sempre falo que aqui na igreja é um dos melhores lugares para a gente formar líderes, porque
é um dos poucos lugares na sociedade onde nós podemos juntar diferentes gerações, um único objetivo, e não ter nada em troca, porque uma das coisas que mais atrapalha nesse processo de aprendizado é um negócio chamado dinheiro. Mas pensa que você pode fazer uma coisa onde o dinheiro não entra na equação e você é movido pura e simplesmente pela motivação de fazer naquilo que você acredita. Tá? Esse é o contexto que a gente consegue melhor desenvolver as nossas habilidades. Tá? E outras coisas que as empresas buscam: visão de mercado e criatividade. Né? É aquele famoso, como que eu consigo pensar fora da caixinha? Mas como que nós vamos ser criativos se nós vivemos, quanto mais tempo nós estamos na internet, provavelmente mais estamos algoritmizados. É uma palavra que estou inventando agora. Tá? Se nós somos pessoas que estamos sendo algoritmizados, porque toda a internet já capta quais são as nossas preferências e já manda as coisas para a gente seguir e ficar mais tempo colado, como é que nós vamos ser criativos? Como é que se cria pessoas criativas? Eu vou dizer uma coisa: criatividade, capacidade de liderança e resiliência, para mim, elas andam muito juntas. Tá? Porque quando você não tem recursos, mas você precisa fazer alguma coisa, você precisa buscar uma solução. E quando você não tem recursos, principalmente recursos financeiros, é aí que brota a criatividade. E eu vejo assim que as mentes mais criativas que eu conheço, elas não surgiram num contexto onde eu tinha todos os recursos prontos. As mentes mais criativas, elas aparecem no contexto de total escassez. E aí, nessa total escassez, você é movido. Não, a falta de recurso não é motivo para não entregar um resultado, mas a falta de recurso somado com a motivação de buscar entregar um resultado me motiva a pensar fora da caixinha e trazer então novas maneiras de pensar. Tá? Eu vou dar um exemplo. Agora, no último feriado, nós fomos lá para fazer o projeto social com a missão Salvar, e nós fizemos 1000 atendimentos. Já dei a resposta, mas vou pensar o seguinte: quantos atendimentos vocês acham ser possível de ser feito em 3 dias com 7 médicos? Então, nós fizemos mais de 1000 atendimentos em 3 dias. Tá? Isso é um número muito acima que qualquer empresa de saúde consegue entregar. Tá? Como é que... Eu falei, bem, quando nós começamos a fazer a elaboração do projeto, há 2 meses atrás, no começo eu tinha 0 médico, em algum momento eu cheguei a ter 12 médicos, e na última semana reduziu para 7 médicos. Só que o número de atendimentos proposto, ele não diminuiu, porque teve uma desistência de voluntários. Tá? Então, a partir do momento que nós colocamos que nós queríamos atender o máximo possível, aí tivemos que pensar em como ser criativos para alcançar esse objetivo. Uma das coisas que eu acabei fazendo foi, normalmente como é que começa, uma das partes da consulta médica é qual que é o seu nome, idade, o que você faz, o que você come, o que você está sentindo, se você fuma, se você bebe. Então tem uma parte da consulta que chama-se antecedentes pessoais. E aí, se você vai, por exemplo, se você vai passar no gastroclínico, o que o gastroclínico quer saber? Como é que é a sua alimentação? Se você vai passar no ortopedista, o que o ortopedista quer saber? Que tipo de atividade física você faz ou não faz? Se você vai para o cardiologista, eu quero saber qual que é a sua alimentação, seu estilo de vida, assim por diante.
Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um questionário específico para cada especialidade, nós enviamos por WhatsApp para os pacientes respondiam em casa. Por quê? Porque, por ser pessoas simples, às vezes tinham pessoas que eram semi-analfabetas ou analfabetas, então, quando nós encaminhávamos no WhatsApp para o paciente, o familiar poderia ajudar a preencher. Então, quando os pacientes chegavam para a gente, nós já tínhamos todo o histórico preenchido e conferido pela própria família, pelo próprio paciente. Então, isso reduziu em mais de 50% o tempo de consulta. Na prática, nós dobramos o nosso número de atendimento dado da capacidade humana. Tá? Então, a grande pergunta é o que as empresas buscam, falam de resiliência, de capacidade e liderança e criatividade. Uma das coisas que nós devemos perguntar é o quanto que nós estamos incentivando, principalmente as novas gerações, a serem menos Nutella e um pouquinho mais de raiz. Tá? Não adianta, eu sei que os pais, os mais velhos, querem dar o melhor, preservar os filhos de qualquer dor, de qualquer dificuldade, de qualquer sofrimento. Eu vou falar, vocês estão sabotando a formação dos filhos de vocês. Tá? Resiliência, criatividade, capacidade de liderança, elas surgem num contexto de dificuldades, de limitações, e não de fartura, abundância e todos os recursos prontos. E aí nós temos outras questões, a proatividade, o entusiasmo, a objetividade e o equilíbrio. Então, quando nós pensamos no que as empresas estão buscando, elas não batem necessariamente com aquilo que o candidato está buscando no momento da sua entrevista. Tá? Essa semana eu estava ouvindo algumas palestras de pessoas que trabalham no processo do Great Places to Work. Vocês já ouviram falar disso? Great Places to Work, né? Então, todo ano se lança o resultado das melhores empresas para se trabalhar. Tá? Quais são os fatores que o Great Places to Work ele avalia numa empresa? Primeiro, credibilidade. E sabe que eu achei isso tão interessante, porque a primeira coisa que o Great Places to Work avalia, ele quer saber se os gestores são confiáveis ou não. Ou se os gestores trabalham nas lojas americanas. Primeira coisa para saber se uma empresa ela vai passar por uma acreditação é saber o gestor é confiável ou não. E aí a gente vai ver que essa crise de ética é cada vez mais forte. Né? Eu lembro que um dia nós estávamos, numa das empresas que eu estava trabalhando, nós recebemos um corte significativo da verba do SUS, nós recebemos um corte de mais de quase 25% do nosso orçamento. Então, nós começamos o orçamento há 8 anos atrás, nós não tivemos nenhum reajuste, e depois, por umas questões de pandemia, de pós-pandemia, por falta de dinheiro, a Secretaria da Saúde chegou para a gente e falou o seguinte: olha, vocês têm que manter os mesmos resultados numéricos de atendimento, só que nós vamos ajudar vocês, nós vamos tirar 25% do orçamento de vocês. Valeu. Parecia a história do Êxodo, né? O faraó dava menos recursos e exigia a mesma fabricação, a quantidade de tijolos para as construções. E eu lembro que nós tínhamos, então, que fazer algumas reuniões, e é claro, qual que é a matemática, a regra de 3? 25% de corte, corta 25% da equipe. É a regra de 3. Mas eu lembro que nós fizemos, então, uma reunião, umas pré-reuniões de bastidor, depois nós fizemos uma reunião com todo mundo, eu tive que colocar abertamente para todas as pessoas, não eram somente para os médicos, eram para toda a equipe. Eu falei, olha, nós tivemos agora um corte do governo, nós estamos quebrando a cabeça para como atingir o resultado, mas mantendo essa redução orçamentária muito significativa.
Porque se eu fosse somar os 8 anos de inflação, é como se a gente estivesse sofrendo um corte de quase 40%. E eu lembro que quando nós fizemos essa reunião, eu lembro que eu falei uma coisa e o pessoal não esperava que eu falasse isso. Eu falei para as pessoas, o primeiro salário que vai ser reduzido vai ser o meu, e o último vai ser de vocês. Só que eu, no papel de gestor, poderia ter falado o contrário. Eu vou reduzir de vocês primeiro, o meu vai ser o último. E ninguém esperava que eu fosse falar isso. E cumpri com a minha palavra. Nós temos trabalhado em relação em prol da equipe, tá? Mas a questão assim, a credibilidade dos gestores. Então, eu falei assim, as pessoas que trabalham comigo, elas assim, se eu falei que eu vou fazer, eu não preciso registrar no cartório, reconhecer firma. Falou, está falado. E isso realmente tem sido muito difícil, porque em empresas dificilmente a gente vai ter uma transparência nessa questão. Tá? A segunda característica do Great Places to Work é o respeito. O quanto que os colaboradores se sentem respeitados pelos seus líderes, levando em consideração valorização profissional, colaboração e consideração. O quanto que, às vezes, eu preciso ir lá e chegar para alguém da minha equipe e não mentir, porque se o trabalho não está bem feito, eu falo assim, cara, tem que melhorar. Então, essa semana eu tive que quase que demitir uma pessoa, já estava há 1 ano dando feedback sem retorno, mas também teve pessoas que eu falo assim, cara, muito obrigado pelo seu trabalho, porque somente isso tem feito diferença. Mas a diferença não é para mim, a diferença é para o paciente, para a sociedade como um todo. E essa questão de respeito, hoje a gente fala assim do quanto que a pessoa se sente respeitada enquanto profissional, mas hoje também as pessoas querem se sentir respeitada mesmo não sendo profissional. Então, por exemplo, essa semana eu recebi a mensagem de um colaborador e ele manda assim, eu me senti extremamente ofendido porque chegou o gerente e fez uns comentários que eu considerei extremamente homofóbicos. Aí, parágrafo seguinte, lembrando que isso é crime. Às vezes alguém entrou e não falou nada acerca da qualidade do trabalho, mas fez um comentário, não sei o contexto, tá? Só recebi isso, e aí eu tive que responder, enfim, trabalhar com todas as pessoas envolvidas, mas é uma coisa assim, as pessoas elas querem se sentir respeitadas. Então, vai o comitê do Great Places to Work e elas vão fazer uma enquete com os funcionários da empresa. Você se sente respeitado? A imparcialidade. E é muito difícil também, porque quem trabalha numa empresa, a gente sabe que sempre vai ter aquele funcionário que é um puxa-saco profissional. O tempo, em vez de ele estar trabalhando, sentando numa mesa, o investimento dele é tomar cafezinho com os gestores. Nossa, isso aqui eu já vi tantas vezes. E essas pessoas se dão bem. Tem gente fazendo assim. Sim, mas o quanto que, então, numa avaliação, porque eu me coloco agora no lugar do gestor. Eu não sou um gestor robotizado, eu sou uma pessoa de carne e osso. Tem pessoas da minha equipe que eu tenho mais afinidade pessoal, não estou falando em profissional, tenho mais afinidade pessoal, outras que eu tenho menos afinidade pessoal. E como que a gente consegue conciliar entre tantas coisas que estão em jogo que eu vou ser imparcial na minha decisão? Eu vou ser imparcial no meu parecer. Tá? Isso também é um desafio para todos os gestores. Outra coisa que é avaliado é o quanto que as pessoas têm orgulho da empresa que trabalham. Sabe como que eu avalio o grau de orgulho dos meus funcionários?
Eu tenho, enfim, dentro das coisas que eu faço, o meu perfil de funcionário, são poucos que trabalham em tempo integral. A maioria trabalha em 2 empregos ou em 3 empregos. Então, dentro dos locais que eu trabalho, eu tenho gente que trabalha no Einstein, no Sírio-Libanês, no Oswaldo Cruz e assim por diante. Sabe como que eu avalio o parâmetro orgulho? A pergunta que eu faço para os funcionários é: de todos os lugares que você trabalha, qual que é o seu predileto? Ele fala: trabalhar com você. Ah, eu falei: sou mentiroso, cara de pau. Mas eles falam de verdade, eles falam de boca cheia, né? Isso assim, Dr. Paulo, aqui é o melhor lugar para se trabalhar, né? E por que é o melhor lugar para se trabalhar? Aí eles começam a elencar todos os motivos por que eles acham que lá é um bom lugar. E tem um 5º ponto, que é a camaradagem, né? Que é o quanto que os funcionários eles se sentem à vontade e percebe que existe um clima amigável, a ponto, inclusive, dele trazer os seus problemas pessoais. Eu lembro quando nós começamos a pandemia, então, em março de 2020, estava aquela loucura, né, todo mundo batendo a cabeça por todos os lados. Eu lembro que eu estudei, né, e aí eu desenhei todos os protocolos de Covid, e todos os protocolos que não se baseavam em testes, se baseavam exclusivamente na parte clínica. E aí eu tinha que fazer um treinamento em todas as clínicas. Eu fiz treinamento macro, eu também fiz treinamento micro com grupos de 3, 4, no máximo 5 pessoas. E eu lembro que eu fazia uma roda de conversa com os funcionários, e eu percebi que emocionalmente, naturalmente, eles não estavam bem. Todo mundo impactado por aquele negócio chamado Covid-19, trabalhando no hospital, se ia contaminar a família, se ia ficar doente, assim por diante. Eu só sei que eu trabalhei todos os dias, desde que começou a pandemia, não faltei um dia no meu trabalho presencial. Mas eu estava fazendo uma roda de conversa, e eu percebi que tinham 2 mulheres que eu percebi que elas estavam mais tristes. E aí, quando nós começamos a conversar, a questão era, o que está acontecendo? Elas falaram assim: Dr. Paulo, faz 2 semanas que a gente não vê nossos filhos, porque nós não queremos passar para os nossos filhos, então nossos filhos estão morando com os avós, e nós não sabemos quando que nós vamos rever nossos filhos. Aí eu expliquei todos os protocolos, e uma pergunta que eu fiz: você confia no protocolo que eu desenhei? Confiamos. Então eu posso dizer que pode confiar que, se você seguir direitinho, você não vai pegar Covid e você não vai passar para a sua família. Dito e feito. Ninguém pegou Covid na minha equipe. Trabalhando no hospital público. E uma das coisas que eu lembro que eu fiz com as funcionárias naquele dia foi: o dever de casa de vocês agora vocês vão sair do trabalho e vocês vão na casa dos seus pais, dos seus sogros, e vocês vão buscar os seus filhos para voltar a morar com vocês. Então, quantas empresas que durante a pandemia tiveram cuidado de sentar com cada um dos seus funcionários e entender o quanto, agora falando especificamente na área da saúde, o quanto que aquilo estava afetando a qualidade de vida e todas as outras coisas. E aí, quando algum funcionário tinha uma suspeita de Covid, pegava uma gripe, mas como a gente não tinha dinheiro para fazer teste, eu tinha que acompanhar, ficar em casa, tal. Aí eu ligava todo dia para a casa do funcionário. Eu perguntava: como é que você está? Como é que a sua esposa está? Como é que os seus filhos estão? E assim por diante. Né? E aí, quando esse funcionário tinha um outro emprego, e eu vou dizer, nos melhores hospitais, entre aspas, aqui de São Paulo, o máximo que acontecia passava no médico do trabalho, dava um atestado, vai para casa e silêncio. Então, essas questões, né? Então, o funcionário busca uma coisa, a empresa enxerga outras coisas no potencial colaborador.
mas existem outras coisas que vão além do que a empresa quer, o que o funcionário quer, que são os valores dessa empresa. E aí, ok. Nós falamos que uma das coisas que os funcionários mais buscam como prioridade são remunerações. As maiores remunerações em 2023. Tá? Olha só, médico oncologista clínico, quarta maior remuneração. Hoje eu lembro, então a gente tem diretores, ator e um médico oncologista clínico. Uma coisa bem interessante, porque quando eu fui fazer a residência agora preciso fazer as contas. 1998, quando eu fui fazer a residência. Ninguém queria fazer oncologia. Ninguém. Quando eu fui fazer a radioterapia, era o primeiro ano da oncologia no HC, e eles tinham que implorar, colocar uma plaquinha na calçada, chamando assim, por favor, venha fazer oncologia, precisamos preencher nossas vagas. Se a gente não preencher, vão ter corte na prova corte na bolsa de residência, nossa residência vai ser descredenciada. Eu estou falando 25 anos atrás, as pessoas imploravam para as pessoas candidatarem e fazer oncologia, e hoje a oncologia é a residência mais concorrida do HC. E eu vou dizer assim, que os oncologistas nos grandes hospitais, o salário não perde para jogador de futebol. Eu estou falando que tem um oncologista que ganha 1 milhão por mês. Tá? Então, quando eu estou trazendo essas questões, as maiores remunerações de 2023, se eu fosse pegar as maiores remunerações em 2013 ou 2003, não seriam essa lista que aparece agora. Tá? O que eu quero dizer é que o mercado de trabalho é muito dinâmico, a sociedade é muito dinâmica, e isso vai ter umas coisas interessantes que eu vou falar mais para frente. Tá? Nem sempre aquilo que hoje é a melhor profissão vai ser a melhor profissão daqui a 10 anos. Tá? Porque uma das coisas, eu lembro que quando eu prestei residência, há um pouco mais de 25 anos atrás, lá no HC, a área que tinha maior nota era radiologia. Porque todo mundo queria fazer radiologia, porque era bem remunerado, qualidade de vida, assim por diante. Hoje, ninguém quer fazer radiologia. Por quê? Porque você tem um negócio chamado Watson, que é a inteligência artificial, que lauda ressonância e tomografia melhor do que qualquer radiologista. Os radiologistas vão perder o emprego, a grande maioria. Lembrando que há 25 anos atrás era a especialidade mais concorrida no HC, e a oncologia era a residência menos concorrida do HC. Olha como que as coisas se inverteram. E as áreas com maiores remunerações em 2023, primeiro a parte de medicina, depois tecnologia de informação, engenharia, psicologia, farmácia bioquímica, administração, economia e marketing. Né? Então, pensando nas maiores remunerações de 2023, olhando quem está assistindo a aula aqui, então as maiores remunerações de 2023, parte está aqui, pelo jeito. Não é verdade. Alguém, Paulo, você googou errado para ter esse resultado. Tá? Mas assim, a gente vai ver que as áreas da saúde, enfim, e a parte de gerência, potenciais diretores, entram nessas remunerações. E existe uma pergunta que também se faz: quanto tempo ficar numa empresa? E eu não vou ler aqui, está muito grande, tal, mas a média de tempo que uma pessoa fica numa empresa, hoje, dificilmente passa de 3 anos. Eu estou na mesma empresa desde que eu me formei. Estou há 25 anos na mesma empresa. E existe, então, uma questão que ele fala assim: se você está muito tempo numa empresa, tem esse lado bom que você vai ser visto como uma pessoa leal à empresa e uma pessoa com conhecimento profundo da empresa. O lado negativo é que, se você está apenas num único lugar trabalhando há tanto tempo, pode ser que a sua visão no mercado de trabalho, a sua visão de forma de trabalhar, ela seja carregada de vícios e seja bastante restritiva apenas no lugar onde você trabalhou.
eu vou dizer que isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Depende de como você vai se relacionar, depende do tipo de trabalho que você vai estar. Como eu tinha mencionado, muito das pessoas que trabalham comigo, elas trabalham meio período comigo, meio período com outra empresa. Então, quando eu faço todo o processo de contratação, umas perguntas são clássicas. Onde você trabalha? Eu trabalho no Sírio-Libanês. Por que você quer trabalhar aqui? Porque a sua empresa tem fama de ser um great place to work. E por quê? Que características? Vocês são camaradas, vocês são legais, tá bom. Aí eu sempre pergunto, como é que funciona no seu trabalho? Esse processo que você hoje está trabalhando comigo, que eu faço desse jeito, como é que é esse processo lá no Sírio-Libanês? Como é que é esse processo lá no Einstein? Como é que é esse processo lá no Oswaldo Cruz? O fato de eu poder trabalhar com pessoas que trabalham em vários outros lugares me dá a possibilidade de sempre perguntar como que é o trabalho dele no outro lugar. Então, isso me ajuda a pensar e abrir a cabeça sobre maneiras como que eu posso melhorar o processo do meu próprio trabalho. Tá? Então, o fato de você estar na mesma empresa e a preocupação que nós estamos vivendo num mundo extremamente dinâmico, que a gente tem que ter essa versatilidade, conseguir enxergar em várias perspectivas, você pode continuar na mesma empresa desde que você tenha curiosidade suficiente para continuar pesquisando e não se acomodar. Características não impactadas pela inteligência artificial: interação humana, interpretação estratégica, criatividade, tomada de decisões críticas, habilidades de nicho, especialização no assunto. Tudo isso, eu vou dizer de novo, eu usei a expressão, nós temos gerações mais novas, cada vez mais algoritmizadas. Essas gerações de algoritmos, como é que elas interagem com o humano, como é que elas conseguem pensar em estratégias assim por diante. Eu lembro que há 10 anos atrás, não, mais ou menos, uns 8 anos atrás, eu fui conversar com uma amiga minha que é psicóloga. A gente foi tomar um café, trocar algumas ideias. E há 8 anos atrás, ela falou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Ela falou assim: Paulo, às vezes eu tenho um paciente, no caso adolescente, que ele não consegue falar comigo. Ele paga para fazer a sessão de terapia comigo e ele não consegue falar. E eu falei: como é que a consulta acontece? Ele senta numa cadeira, eu sento na cadeira ao lado, na mesma sala. Na época não tinha WhatsApp, a gente começa a trocar SMS. Eu olhei assim: o quê? Mas nós temos, então, uma geração que cada vez tem menos habilidades relacionais. Se você não tem habilidade relacional, você vai ser trocado por uma máquina. Fácil, fácil. Não importa a profissão que você faça. Não importa se você vai ser médico, não importa se você vai ser engenheiro, não importa se você vai ser psicólogo, tá? Porque a grande diferença é o quanto que o seu trabalho, ela não pode ser substituída por um algoritmo, tá? Então, quando sai o ChatGPT, aí começa, hoje o ChatGPT já tem mais de 100 milhões de usuários assinantes. Pensando que não temos nenhum ano, né, de mercado no ChatGPT, é uma coisa muito assustadora. E eu lembro que teve uma reportagem que eu estava lendo na Folha, que eram pastores que usavam o ChatGPT para preparar sermão. Aí eu falei: olha, dependendo do pastor, acho que o ChatGPT vai ser uma boa, né? Porque eu tenho sermões que são tristes de ouvir, tristes de ler. Mas eu fiquei pensando, o que eu, por exemplo, nessa aula, eu posso oferecer para vocês que o ChatGPT não pode?
que o chat GPT, o que eu posso oferecer que vai me diferenciar do chat GPT ou qualquer coisa de inteligência artificial? Ela tem a ver com trazer as minhas experiências, olhar para vocês, e quando eu estou olhando para vocês, eu sei se a aula está sendo chata ou está sendo interessante, e aí se estiver chata eu vou mudar o meu discurso e tento deixar ela um pouquinho mais interessante. Então, essa questão o quanto que nós vamos ser impactados pela inteligência artificial vai depender da nossa capacidade de não ser algoritmizado. Falei errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá? Por exemplo, profissionais com menor impacto da inteligência artificial. Eles colocam profissionais da saúde. Eu não concordo. Eu não sei se vocês sabem, lá na China tem umas cabines que você entra, aí você vai digitando seus sintomas, né? O que você tem? Febre, tá. Dor de garganta, tá. Dor no corpo, tá. Aí depois você está numa cabine, é uma inteligência artificial, ele dá o seu diagnóstico e você paga e já sai o remédio na quantidade certa que você vai tomar. Zero de interação humana, zero. Qual que é a diferença de você entrar numa cabine e apertar lá, e ele já te sai o diagnóstico e com medicamento, e você ir para o médico que não olha para a sua cara, e você não falou, ele já fez a receita, toma isso. Eu, se eu fosse paciente, preferiria ir numa cabine, do que pegar senha, horas de espera, para o médico nem olhar para a minha cara. Tá? Então, eu acho assim, não importa, a gente fala de profissionais da saúde, criadores, assistentes sociais, profissionais do terceiro setor, professores, como alguma das profissões que serão menos impactadas pela inteligência artificial, e eu vou falar, eu não concordo com isso, porque você pode ser um médico, se você não conseguir pensar fora da caixinha, você vai ser substituído por um robô. Tá? Eu vou contar essa história de novo, eu sei que alguns de vocês já ouviram. Tá? Então, nesse último feriado, eu vou encerrar com essa ilustração, mas no último feriado, então, como eu falei, nós éramos uma equipe de 7 médicos, nós tivemos que fazer vários atendimentos, e eu fiz 8 especialidades. Eu fiz dermato, clínica, cardiologia, ortopedia, oftalmo, urologia, gastro, dermato, já falei, mastologia e ginecologia. Aí a pergunta é, como é que você está formado há quanto tempo? Eu falei, estou formado há quase 30 anos. E você lembra? Eu não lembro de tudo, mas eu acho que existe um negócio chamado princípio. Tá? E eu queria falar essa questão do princípio, antes de contar essa história, porque eu lembro, quando eu fui para Israel, a minha guia, juntamente com o Luiz Saião, a Ziva falava português fluentemente, praticamente sem sotaque. Aí eu perguntei para a Ziva, como é que você fala português assim tão bem? E ela falou para mim o seguinte, Paulo, eu e a minha família, nós éramos judeus sefarditas, então são judeus que moram mais para essa região do Oriente Médio, no caso eles moravam na região do Maghreb, do norte da África, Marrocos, se eu não me falha a memória, e aí então quando a Alemanha nazista dominou a Europa, todas as colônias, por tabela, ficaram sob o domínio nazista. Então, embora nós não estivéssemos morando na Europa, começou uma perseguição contra judeus. Então, nós fugimos do Marrocos e nós fomos até Belém do Pará. Eu era criança, então em Belém do Pará eu morei alguns anos, aprendi o português e tudo mais. E aí depois, eu e a minha família, nós emigramos para Israel, onde eu fiz o curso de turismo, e agora, por isso que essa foi a história de como ela aprendeu português. E ela falava muito bem. Mas ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou o seguinte, Paulo,
nós judeus temos um histórico de sermos um povo perseguido. Nós estamos falando de maneira restrita apenas na época da Segunda Guerra Mundial, mas em toda a história nós somos perseguidos, tá? E aí o que nós aprendemos? Pelo menos um valor que nós aprendemos dentro de casa. Eles falavam assim, o pai da Ziva falava para ela: Ziva, o pessoal pode tirar sua casa, confiscar seu dinheiro, levar suas roupas, mas a única coisa que eles não podem tirar é o que está dentro de você. Isso ninguém vai tirar. Então, mesmo que alguém, um nazista, venha e tire tudo que você tem, com isso aqui, você recomeça onde você estiver. Eu achei assim, super profundo. E isso a gente tem valorizado cada vez mais a forma em detrimento da essência, mas são uma coisa que eu vou continuar na próxima aula sobre essa questão do trabalho. Mas enfim, eu estava fazendo um ambulatório de ginecologia, e aí algumas pacientes que vinham consultar comigo, elas tinham como queixa alteração do fluxo menstrual. Então elas falavam assim: eu estou começando a ter um sangramento fora de época, em uma quantidade grande. Como eu sou da área oncológica, o meu dever moral é, se for um diagnóstico de um câncer ginecológico, isso eu vou ter que acertar, né? Então eu fazia exame ginecológico em todas as minhas pacientes, independente de idade e tudo mais. Eu lembro que uma paciente então com essa queixa de alteração menstrual, eu coloquei ela, quando ela deitou na maca ginecológica, ela levantou a roupa dela, eu percebi que elas tinham umas manchas no corpo. Eu falei: mas o que são essas manchas? Ela falou: não, é psoríase, estou tratando de psoríase há 6 anos, e agora essas manchas estão numa situação melhor. Tá bom, então, desculpa eu colocar desse jeito, mas minha mão lá na parte íntima, mexendo para cá e para lá, vendo se tinha alguma coisa tal, e aí conversando, eu falei: você sabia que psoríase, as crises de psoríase, elas são desencadeadas por estresse emocional? Ela falou: doutor, você está falando isso, agora faz sentido. Toda vez que eu estou mais estressada, eu percebo que as lesões da minha pele, elas entram em atividade. E aí ela foi emendando: então, doutor, eu tomo vários remédios para depressão e ansiedade, e o meu marido também. Inclusive, meu marido toma mais remédios do que eu. Tá. Há quanto tempo? Nos últimos 6 anos, não coincidentemente quando surgiu a psoríase. E aí eu perguntei: aconteceu alguma coisa há 6 anos atrás que você lembre, que marcou a sua vida? Ela falou: sim. Eu e meu marido, nós trabalhamos na extração da seiva do pinheiro, conhecido como pinos. Ele estava dirigindo o trator, soltou uma peça do trator, nós não percebemos. Eu tinha um cabelo bem comprido, meu cabelo enroscou no trator, o trator passou por cima de mim. Eu quebrei todas as minhas costelas, todas as minhas clavículas, e eu fui dado como morta. Mas no final eu acabei sendo levado ao pronto-socorro, estou viva contando a minha história, mas desde aquele acidente, eu e meu marido nunca superamos aquele trauma, e hoje nós somos dependentes de vários medicamentos. Aí então, eu vou continuando a conversa, e eu falei: será que o seu marido, ele está deprimido porque ele se sente culpado e responsável pelo que aconteceu? Aí ela olhou para mim: acho que sim. E você, que não tinha depressão até então, você não está deprimida porque sobreviveu. Você está deprimida porque você fica triste de ver seu marido desse jeito? Aí ela falou assim: doutor, meu motivo da depressão é ver o meu marido deprimido. Mas você já teve alguma vez que chegou para o seu marido e disse: querido, aquilo foi um acidente e você não tem que se cobrar e culpar por conta disso? Aí ela olhou para mim:
Eu nunca falei isso para o meu marido. Aí eu peguei a receita médica em 2 vias. Aí eu coloquei para a Dona Maria da Silva, uso verbal. Voltar para casa e falar para o meu marido que eu não preciso perdoá-lo porque ele não é culpado de nada. Aquilo foi um acidente. Eu te amo. Assinado Maria da Silva, embaixo, Dr. Paulo Tsai, 9 de junho de 2023, Barra do Chapéu. Isso o ChatGPT não faz. Mas o quanto que nós estamos aprendendo, desaprendendo, agora vou falar como médico, de olhar para a cara do paciente e tomar as decisões não baseadas em exames, dados / exames, mas eu conseguir olhar para o paciente e enxergar que naquela lesão de pele havia uma história que precisava ser trabalhada. Mas nós vamos continuar na próxima aula, que vai ser daqui a umas 3 semanas, nós vamos continuar falando, então, de tudo isso que nós falamos hoje de manhã, o que tem peso maior na minha decisão profissional? Porque nós falamos que nós passamos a maior parte do tempo no trabalho e talvez a nossa maneira cristã de perguntar eu estou vivendo a vontade de Deus na maior parte do tempo? Ou será que o meu processo de finalmente conseguir o emprego está sendo direcionado por Deus? Mas isso vai ficar na próxima semana e eu vou deixar o ChatGPT preparar essa aula. Tá? Vamos encerrar com uma oração? Amado Deus, obrigado por esse momento. Eu sei que o seu desejo, Pai, é trabalhar e cuidar de todas as áreas da nossa vida. Talvez o Senhor não enxergue o trabalho como mais uma área, mas o Senhor nos enxerga como um todo, entende que o Senhor está mais preocupado com aquilo que nós somos, aquilo que nós seremos, do que aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós faremos, Senhor. Por isso eu oro, Pai, para que o Senhor, antes de mais nada, trabalhe em nossos corações. Alguns estão, não sei como cada um está aqui, Senhor, em relação ao seu trabalho, mas eu oro para que o seu Santo Espírito venha estar pesando nossos corações, conduzindo, mas que a gente consiga entregar tudo nas suas mãos e esperar pela sua resposta. É no nome de Cristo que nós oramos, amém.